Fala, torcedor palmeirense! Vamos ver o que Fragoso falou do Palmeiras? Provavelmente em 2 meses e algumas semanas, Maurício já esteja de volta. Agora, em relação à perspectiva de perder novamente o Maurício, por exemplo, por qualquer lesão que seja, o Palmeiras precisa ter peças à disposição. Até porque o Maurício tem feito uma função de meia e de 9. Vamos lembrar que o próprio João Martins, depois do jogo contra a Inter de Limeira, falou da polivalência do Maurício, que pode jogar como um meia aberto, pode jogar como um meia por dentro e pode jogar como um falso 9. E por conta dessa polivalência, ele foi ganhando protagonismo, sendo um goleador e sendo também um construtor no Palmeiras, com 5 gols em poucos jogos, uma assistência. Não há dúvidas de que o Maurício, em 9 jogos, vamos colocar aqui... De fato, o Maurício vinha jogando bem. Arrisco dizer que era nosso melhor jogador até o momento. E com essa lesão o interrompe em seu melhor momento. O número redondo. Não há dúvidas de que o Maurício... Na verdade, não tenho certeza se são 9 jogos. Vou até olhar agora rapidamente para não trazer a informação errada. Mas o Maurício, em 8 jogos, teve 5 gols e uma assistência. Agora sim. O fato é que fazia uma função importante. E a peça de reposição foi embora. Essa peça de reposição era o Rômulo. Era o Rômulo. O Rômulo era o reserva que poderia fazer a função de um meia que pode atacar espaço, que pode jogar pelo lado esquerdo. O Rômulo poderia fazer isso. O falso 9 não é a dele. Mas ele seria uma peça de reposição para atuar como um meia armador criativo. E o Palmeiras... Essa situação, mais uma vez, se prova que o planejamento está sendo mal feito no Palmeiras, porque sai vários jogadores e não está chegando o necessário para suprir as necessidades do time. A presidente falou que não é fácil contratar, realmente não é fácil. Por isso não pode ser qualquer um para ocupar esse cargo de diretor. Ou seja, o que contrata. Emprestou o Rômulo ao Ceará até o fim da temporada, com uma opção de retorno no meio do ano, mas é bom lembrar que no meio do ano, por exemplo, o Palmeiras já vai ter o Maurício, inclusive, e a depender de como estiver o Rômulo no Ceará, ele já vai ter, inclusive, ter feito mais do que 7 jogos no Campeonato Brasileiro e a partir daí ele só poderia jogar, por exemplo, a Copa Libertadores pelo Palmeiras. Então, nem é de fato uma ideia do Palmeiras chamar de volta o Rômulo. Seria, inclusive, admitir o equívoco de emprestá-lo. Porque o Palmeiras o empresta para que ele se desenvolva no Ceará. Porque entende que aqui no Palmeiras ele não terá espaço para se desenvolver. Então, o Palmeiras precisa de uma peça de reposição para a vaga que o Rômulo ocupava no elenco. Não tem dúvidas disso. Não tem dúvida disso. Nesse momento, o Alan, que estava jogando a copinha no começo do ano e acabou de chegar no profissional para ganhar minutos, se tornou a peça imediata de reposição. E se o técnico Abel Ferreira falou na última entrevista coletiva que não é justo colocar a responsabilidade do 9 nas costas do Thales ou nas costas do Luigi, porque eles são muito jovens, também não é justo colocar a responsabilidade do 10 ou do 11 ou do 7 nas costas de jogadores que também estão na mesma condição do Luigi e do Thales, que acabaram de chegar. Então, é preciso ler todo o contexto e entender aquilo que está sendo colocado para o público como discurso e como planejamento. O Palmeiras precisa de uma peça de reposição para o Maurício, independentemente do tempo que leve a sua recuperação. Porque se o Maurício voltar depois de 2 meses e sofrer uma lesão traumática que seja, que o tire por mais 1 mês, por mais 2 meses, ou que o tire que seja por 3 semanas, mas nas 3 semanas mais decisivas de mata-mata das competições, o Palmeiras vai seguir com o Alan como uma peça imediata de reposição? Ou com o Figueiredo, se for o caso, para ser um cara que vai fazer uma função por ali e também vive a mesma situação do Alan? Não, né? Creio que não. Então, o Palmeiras perdeu a peça que estava fazendo a diferença na temporada e não tem a peça de reposição porque esta peça de reposição, de acordo com a diretoria, não estava pronto para sê-la. Foi emprestado. O elenco fica ainda mais curto nesse momento, com o adendo de que Gustavo Gomes sofreu uma lesão muscular e também
está fora por um tempo que não foi anunciado, mas lesões musculares muitas vezes demandam um tempo importante para que não se tornem recorrentes. Capitão, experiente, líder do time, dentro de um elenco curto, fora se junta ao DM com Paulinho, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e agora Maurício, contando com o Gomes especificamente. Realmente o ano não começa bem para o Palmeiras e só piora com essas lesões de jogadores importantes. É isso, torcedor! Você acha que temos jogadores à altura para substituir o Maurício? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.